Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta terça-feira, dia 28 de janeiro. Que você possa levar a paz a todas as pessoas que você encontrar no dia de hoje. A liturgia da igreja nos oferece a palavra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos do 31 ao 35, e nos diz assim: Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho que nos é ofertado no dia de hoje, confesso que é, na minha vida, na minha história, um dos evangelhos que mais me tocam. Onde eu consigo encontrar tanta beleza, onde eu consigo me encontrar nesta cena do evangelho. É bonito percebermos o quanto Jesus se alegra, o quanto Jesus gosta, o quanto Jesus anseia para que nós estejamos na sua presença, para que nós possamos estar sentados à sua volta, ouvindo as suas palavras, conversando com Ele, deixando com que Ele possa conduzir os nossos passos, conduzir a nossa vida. Nesta cena de hoje nós encontramos a mãe de Jesus, Maria, e os irmãos de Jesus, que desde já temos que explicar. Muitas vezes, alguns irmãos protestantes, eles fazem uma interpretação errada desta passagem. Nós católicos, nós cremos, nós afirmamos e nós temos esta certeza porque a história, a palavra, a cultura daquele tempo nos explica e nos ensina. Quando a palavra diz: chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos, o povo judeu, ele tem até hoje uma cultura de eleger, de chamar os parentes mais próximos de irmãos. Por isso, esses que são chamados de irmãos, que estavam com Maria, na realidade são primos de Jesus, são parentes próximos. Existe um contexto por trás desta história. Jesus começou a vida dele pública. Jesus começou a visitar cidades, levando a palavra de Deus, levando o amor de Deus, proclamando a todos os lugares a conversão e a entrega da vida e do coração para Deus. Jesus ficou e Jesus ficava muito tempo fora de casa.
Nesta cena do Evangelho, nós entendemos que Jesus tinha aproximadamente 31 anos. Nesta cena do Evangelho, nós entendemos também, e a teologia nos explica isso, que São José, o pai de Jesus, já não estava mais presente na vida deles, já havia sido recolhido por Deus. Maria vivia em casa, de uma certa forma, sozinha, porque Jesus saía para pregar a palavra de Deus, para evangelizar, e para que ela não ficasse sozinha, os parentes mais próximos, os irmãos chamados pelos judeus, os primos, ficavam à sua volta, protegendo, guardando, defendendo. Meus irmãos, qual mãe não sente saudade de seu filho? Qual mãe que, ao ficar longe do seu filho, não deseja abraçá-lo, não deseja sentir o seu cheiro, não deseja estar com ele, deitar sua cabeça em seu peito, ouvir o seu coração? Qual mãe, ao ficar muito tempo longe de um filho ou de uma filha, não faria a mesma coisa que Maria fez? Ao saber que Jesus estava na cidade, ao saber que Jesus havia voltado, eu imagino, meus irmãos, na minha mente, que Maria tenha saído correndo de sua casa, pois ouviu dizer que Jesus estava na cidade e ela foi ao encontro dele. E os primos de Jesus, os irmãos de Jesus, que são os primos, foram atrás dela, porque ela deve ter saído correndo, desesperada, em busca ao encontro de Jesus. A palavra não nos mostra isso, a palavra não nos revela esta cena. Porém, meus irmãos, existem cenas por trás das próprias cenas do Evangelho. Nós conseguimos imaginar o quanto o coração de Maria se alegrou ao ouvir que Jesus estava novamente na cidade, que Jesus havia voltado. E quando Maria chega lá, vai correndo, junto com os primos de Jesus, ela chega naquele local e eles não deixam ela entrar. Ficaram do lado de fora. Eu imagino que aquela casa deveria estar cheia, tão cheia quanto aquela casa que nós ouvimos no Evangelho, que Jesus estava falando do amor de Deus e trouxeram um homem na maca e colocaram por cima do telhado. Eu imagino que esta casa estivesse cheia da mesma forma. Maria não conseguiu entrar, então ela manda avisar. Avise a Jesus que eu estou aqui fora. Avise a Jesus que eu e os irmãos dele, os primos deles, estamos aqui fora, ansiosos para vê-lo, ansiosos para entrar, ansiosos para abraçá-lo. Avise a Jesus. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A princípio, parece que Jesus foi insensível. A princípio, parece que Jesus não deu importância para sua mãe e para os seus parentes. A princípio, parece que Jesus ignorou
a Maria. Meus irmãos, Jesus é aquele que aproveita toda e qualquer oportunidade para que pessoas, para que corações possam ser transformados pelo poder de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo sabia e sabe exatamente qual é o papel, qual é a função e qual é o lugar de Maria na história. Maria também sabe exatamente qual foi e qual é o papel dela na história. Papel de mãe e hoje papel de intercessora. Daquela que intercede junto a Jesus por nós. Quando Jesus está em uma roda de amigos conversando e quando ele responde: quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? Ele está dando a cada um de nós que o ouvimos, que o conhecemos, que o experimentamos, que vivemos com ele dias e dias, a dignidade de também nos colocarmos como irmãos dele. Porém, meus irmãos, é preciso que aconteça aquilo que Jesus disse. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus. Fica para nós um alerta, fica para nós uma luz de atenção acesa. Será que adianta só estarmos sentados à volta de Jesus? Será que adianta só o fato de irmos para a igreja? Será que adianta só estarmos na casa de Deus? Jesus nos dá a resposta. Não, meus irmãos, não adianta. É o início? Sim. É uma forma de começarmos? Sim. Porém, isso só não adianta. Digo isso porque conheço pessoas que há anos vivem dentro da igreja, trabalham dentro da igreja, mas não fazem a vontade de Deus. E sim, sustentam a sua família por necessidade, mas não fazem a vontade de Deus. Algumas delas eu conheço que nem professam a mesma fé. Não estou aqui julgando, não estou aqui condenando, não estou aqui falando nada disso. Estou dizendo que não adianta estar na casa de Deus, não adianta estar sentado à volta de Jesus, não adianta participar da Sagrada Eucaristia se não fizermos a vontade de Deus. E qual é, Márcio? Qual é a vontade de Deus? A primeira delas é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus estava fazendo a vontade de Deus em primeiro lugar, amando a Deus sobre todas as coisas, proclamando o amor dele, levando a boa nova. Quando ele diz, e quando aparentemente ele não dá importância a Maria, ele está fazendo a vontade de Deus. Ele está levando o amor de Deus a todos aqueles corações que estão sentados ali à sua volta. No desenrolar do Evangelho, nós percebemos que Jesus vai ao encontro de Maria e grande é a festa. Mas ele precisava, naquele momento, mostrar para aqueles homens que estavam ali sentados com ele que eles eram importantes, que eles eram dignos. Logo após isso, houve um encontro lindo de Jesus com Maria,
com seus primos. Mas naquele momento, Jesus teve que mostrar, Jesus teve que dizer, Jesus teve que ensinar que a prioridade de Deus é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade do Pai. Meu irmão, minha irmã, que nesta terça-feira, eu e você, que nós possamos entender que precisamos, acima de tudo e acima de todos, fazermos a vontade de Deus. Talvez hoje você esteja fazendo a sua vontade ou a vontade de outra pessoa na sua casa. Talvez hoje você tenha deixado Deus de lado para não desagradar alguém. Talvez hoje você tenha se afastado da igreja porque aquelas pessoas que estão na sua casa não se sentem bem quando você vai para a igreja. Desculpa lhe dizer isso. E digo com muito amor e com muito carinho. Você está errado. Você está errada. Você precisa voltar a fazer a vontade de Deus. Você precisa voltar a ter intimidade com Ele. Você precisa novamente ter este toque íntimo com Ele. Você precisa novamente sentar nesta roda de conversa com Jesus. Você precisa novamente estar aos pés dele. Você não está sendo feliz. Você não está vivendo plenamente como você vivia antes. Hoje você tem vivido uma vida mais ou menos. Você tem buscado agradar aos homens primeiro e não a Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus sobre todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nos colocamos na Tua presença nesta manhã de terça-feira. Te pedimos que o Teu amor, que a Tua bondade, que a Tua fidelidade possa ser manifestada em nós pela força do Teu Espírito. Nesta manhã te pedimos, convence aos nossos corações que precisamos, que muito mais do que precisar, nós necessitamos estar na presença de Jesus. Nós que nos afastamos dele, precisamos voltar, precisamos sentar nesta roda de conversa, precisamos estar aos pés de Jesus para ouvir dele palavras de salvação, para ouvir dele palavras de cura, palavras de libertação, palavras de vida eterna. Concede a nós nesta manhã de terça-feira, pela força do Espírito Santo, esta graça de nos colocarmos diante de Jesus mais uma vez. Concede a nós, pela força do Espírito Santo, a graça de nos libertarmos desta vontade de servir primeiro aos homens e não a Deus. Dai-nos a força necessária através do Espírito Santo para que, se preciso for, desagradarmos os homens, mas irmos agradar a Deus. Pai Santo, Pai querido, tudo isso te pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que Deus te ama muito e Ele sente saudades de você. Se você permitir, no dia de hoje, Ele pode fazer na sua vida o impossível. Basta apenas que você creia. Se de alguma forma a palavra lhe fez bem, tocou o seu coração, compartilhe ela com quantas pessoas você quiser, para que você também possa ser um evangelizador, uma evangelizadora.
Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte para nós o seu olhar. Que o Senhor nos dê a sua paz. Um sincero abraço do seu irmão em Cristo, Márcio Cunha.